Chega mais, AmplioCast no ar, seu podcast para falar de tendência, futuro e desafios da Gen Z, nosso público jovem. Eu estou aqui hoje com um baita de um convidado, queridíssimo João Lopes. Vai trazer um pouco sobre jovem, Gen Z e ESG, né? As estratégias ESG lá do Grupo Fio Alive. João, se apresenta aí pra gente. Fala galera, eu sou o João. Estou aí trabalhando hoje num mix de ESG, cultura, comunicação interna, mas queria aproveitar para contar para vocês um pouco como que eu cheguei nisso. Hoje estou com 26 anos, minha graduação ela foi em marketing, sou de Curitiba, hoje estou morando em São Paulo, mas me formei lá no Paraná. O marketing, ele me abriu um leque, assim, eu lembro que quando eu fiz o curso, ele me trouxe desde questões de comunicação até umas coisas mais voltadas para contábil, negócio mesmo. E eu lembro que no curso eu tive uma matéria de endomarketing, professora Débora, foi inclusive minha orientadora de TCC. Alô, Débora. Eu amei muito a matéria, tipo, curti muito, 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 e em seguida fui trabalhando ali, comecei a carreira trabalhando com SEO, voltado mais para posicionamento orgânico no Google. Em seguida, eu fui para uma startup. E na startup, aquele rolê de startup. Você vai... Tudo que aparece, quem sabe fazer, quem consegue fazer. Era uma startup de automação residencial. Time, galera muito nova, todo mundo bem na faixa ali, entre 20 e poucos e 30. Mas com muita sede de fazer o rolê dar certo mesmo. Foi um grande desafio. Eu, inclusive, não sei nem se até hoje eles conseguiram fazer rodar. Ou seja, era multitask total, né? Era multitask total mesmo. E lá, eu era do time de Customer Success. Então, eu fazia muita... Na verdade, era de Customer Experience. Trabalhava mais na experiência do cliente. E como, startups, você queria conseguir ali... Porque muitas vezes chegava o produto e não ia funcionar. Então, a gente queria se aproximar já do cliente, mas dentro dessa startup foi quando eu consegui começar a ter meus primeiros contatos com diversidade dentro da empresa. O que aconteceu? Eu fui me aproximando do RH, chegava lá, tive ideia de tal coisa, tive ideia de X coisa. E pra eles, se alguém querendo fazer, era tipo assim, meu filho... Só vai. Só vai. E nisso eu fui lá, criei um projeto de diversidade pra dentro ali da startup, chamava Pipoxy. A ideia era, tinha um conceito de como se fosse um milho de pipoca, que você pode estourar e se transformar e evoluir. E essa era a nossa ideia com o projeto. Então, mensalmente, a gente trabalhava assuntos, desde inclusão até planejamento financeiro, saúde mental, falou sobre saúde física no geral, assim, HIV, vários papos bem legais mesmo. E lá foi quando eu me encontrei, tipo assim, eu gosto de fazer isso. Era uma coisa que eu fazia sem sentir aquela pressão de tipo, putz, que chato, ter que ficar no computador, fazer tal coisa. Exato. É claro que no dia a dia você vai ter esses momentos, mas era algo que tava muito enraizado, assim, virou uma chavinha pra mim de tipo, gosto de fazer isso e eu sentia que eu fazia bem. E ali eu também já comecei a engajar em questão de kit de onboarding, várias coisas voltadas pro público interno. E a partir disso, eu entendi que eu gostava de trabalhar com cliente interno, mais do que eu gostava de trabalhar com cliente externo. E a partir daí que foi quando eu comecei a trilhar mesmo essa profissão voltada mais para a cultura e sempre com a diversidade carregando ali comigo alguns direcionamentos de como aplicar essa questão de cultura e até a comunicação. Hoje estou aí no grupo da Fio Alive, trabalhando, coordenando a comunicação interna e a cultura, puxando aí comitês e tudo mais. E foi na Fio Alive que eu encontrei a questão de ESG. Então, era um termo muito novo, assim, na minha cabeça, até eu entrar na Fio. Quando eu entrei na Fio, eu comecei a me aprofundar mais no tema. No início, ainda mais brevemente, e chegou um momento que foi um momento de mergulhar. Hoje estou fazendo um MBA pela FGV de ESG. E ESG realmente é um leque, assim. Acho que às vezes ele puxa muito pro ambiental, que eu acho que é uma das maiores emergências, assim, acho que geral no mundo. Mas ele ali, quando eu sou suspeito a falar, porque o social é a parte que eu realmente me Exato. identifico e gosto muito de trabalhar mesmo. Legal.
Bom, João, acho que nesse papel, né, que você tem de comunicação interna, né, e de SD, eu vejo que hoje você é a cola, né? É a cola que liga várias iniciativas e várias ideias que precisam de fato se materializar, mas que para elas se materializarem, a gente precisa ter esse olhar de gente, né? E eu acho que é por isso que você está alocado também dentro da estrutura de gente de gestão e porque você teve esse olhar de gente. Como você mesmo falou agora, cara, eu sempre tive esse olhar e tive mais afinidade com o cliente interno do que com o externo, né? E olhando na perspectiva, né, dessa nova geração que vem chegando, eu tive ontem dando uma palestra lá no Conafor a respeito dessa geração, né, já que a gente trabalha com esse mercado já há longos anos, há muitos anos, e fiz uma provocação para eles no sentido de sair desse lugar de vítima e tentar olhar de uma outra forma, né? Entendo todas as dores, porque a gente mesmo trabalhando com jovem, a gente ainda passa por isso, a gente está num processo, obviamente, de aprendizado, de saber lidar de uma forma melhor, mais eficiente, mais produtiva, e gerar valor mais para eles também, que é papel nosso, né, como empresa. Mas eu vi muita carinha de interrogação, assim, tá, entendi a provocação que você quer fazer, mas como de fato fazer isso acontecer, né? E aí, assim, eu queria que você contasse pra gente como que a gente dá voz, né? Porque um dos pilares ali da Gen Z, cara, é ter voz ativa. Um outro pilar é autenticidade. Um outro é transparência. O outro é diversidade e inclusão, embora tenhamos algumas empresas que isso não é o valor central, mas você, querendo ou não, se você lida com jovem, você vai ter que colocar esse assunto na mesa, não tem o que fazer, né? Eu acho que isso é natural nosso, mas poderia não ser, mas é natural, é uma coisa que de fato a gente vive, eu falei lá ontem. Mas o que eu tentei passar para eles, assim, de maneira bem sucinta pelo tempo que eu tinha, é que a cola dessa história tá, obviamente, na liderança Importantíssimo. que garante que isso aconteça, mas principalmente no teu papel, né? Que é um papel onde faz essa puxada, porque de um lado a Gen Z não tem essa consciência, então eles são muito executores de sair fazendo, mas pouco de se organizar e de se completar entre pessoas para que aquilo forme de fato uma tribo. E do outro lado também, acho que os gestores, né, eles não conseguem lidar, né, com esse pensamento não linear da geração Z. Né? A geração Z constrói o teu raciocínio de uma maneira não linear, que é o mundo do jeito que ele é hoje, né? Um mundo muito mais bunny, no sentido de que, eventualmente, hoje nosso principal concorrente é uma fintech, uma financeira, não é uma outra empresa de formatura, ali na vertical de formaturas, por exemplo. Então, eu queria que você contasse um pouco, assim, a importância do teu papel e como que a gente, de fato, empoderou, como que a gente criou os comitês, como que a gente, no processo de gamificação também, a gente criou as tribos para a galera se enxergar como parte ali do processo, né? Onde pessoas que andam lado a lado. Queria que você contasse um pouquinho, assim, dos seus desafios também nessa cadeira, porque há desafios, e como que a gente faz isso lá hoje, que eu acho que talvez possa interessar, e aquele ponto de interrogação que eu vi na palestra ontem, talvez dê uma clareza aqui um pouco maior para quem estiver ouvindo hoje. Então, eu acho que, assim, diversidade, cultura, isso assim, na prática, é você dar voz para essas pessoas. E para você dar voz para essas pessoas, você não vai chegar e falar, ó, tá aqui, a gente é isso e aquilo, fala aí por nós. Não é... É uma jornada que eu sinto que é muito importante, ela vindo um essencial de cima, porque assim, a galera tá cansado já de narrativas de empresas que coloca ali num discurso, faz uma ação no ano, alguma coisa assim, porque a gente vê, tipo, acho que o colaborador vê, o cliente vê, hoje em dia já tá bem claro essa percepção. Acho que teve um boom desse assunto ali entre 2019 até 2023, mas
nos últimos 2 anos isso já caiu para um lado, tipo assim, está na essência da empresa, do CEO que tá lá, da galera que tá na gestão, ele acontece. Só uma frase para dar um recorte aqui. É aquela coisa, eu preciso me conectar com a Gen Z, então eu vendo essa transparência, essa autonomia, mas no dia a dia o que acontece é microgestão, controle. E esse eu acho que é um dos maiores desafios, tá? Esse é um dos maiores desafios geral. A importância de você ter essa cola na empresa é justamente para você conseguir. Porque, cara, vou ser muito honesto com você. Gestor, galera, você tem 1000 funções no dia a dia, você tem entrega, ainda mais falando do mercado de eventos, por exemplo, que é esse recorte específico. Galera, é muito difícil você ter tempo para ficar pensando em pertencimento. Mas sem pertencimento, teu negócio não vai para frente, porque vai virar uma rotatividade, vai virar um rolê que as pessoas não vão estar entregando com a qualidade que ela podia entregar, porque ela não se sente pertencente ali dentro. E eu acho que a importância desse papel primeiro, eu acho que tem que ter um time focado em gente, Que tipo, olha isso. seja o nome que você quiser dar, RH, people, gente de gestão, mas tenham pessoas ali que têm esse olhar mais humano, acho que além ali de função de departamento pessoal, comunicação e tal, é importante ter uma pessoa dentro da empresa voltado pro humano, acho que tanto para você escutar quanto para você dar esse local de fala para as pessoas, mas é você buscar referências, eu acho que e acho importante a pluralidade dentro disso, principalmente dentro desses times, porque inovar, para inovar você precisa da diferença. E se é todo mundo ali igual, então é todo mundo da mesma classe social, todo mundo do mesmo recorte. Dificilmente vai sair uma ideia nova, criativa, difícil, inovadora. Sabe? Exato. E até às vezes eu já me peguei pensando que isso aqui agora talvez eu dê uma viajada, tá? Mas nós estamos aqui para isso. Mas assim, para fazer as ideias fluírem. Times que, putz, eu tô com um time ali da área, uma área específica, e eu começo a ver que não tá entregando resultado. E não tô falando de resultado de engajamento interno, mas tô falando de resultado de negócio mesmo. Seja esse resultado financeiro, seja esse resultado dados. Tô vendo que não tá mudando. Tá a mesma coisa e eu queria mudar. Só que daí você vai olhar para a estrutura desse time e você vê que todo mundo ali, talvez existe uma conexão grande entre eles, que eles vieram da mesma universidade, eles são todos do mesmo padrão de vida, gostam das mesmas referências. Isso seja muito bom para você fazer amigos no trabalho, para eles irem para um happy hour. Mas, Teio, cabeça que pensa todo mundo igual, raramente você vai conseguir virar a chavinha ali de trazer alguma coisa nova, sabe? E talvez para você melhorar esse resultado, seja de engajamento, seja de dados, você vai precisar de cabeças diferentes pensando junto. Sem dúvida. Eu acho que a gente politizou muito isso nos últimos anos, né? Esse tema diversidade. E a gente chega a ver até alguns absurdos, né? De empresa tirando investimento de patrocínio em eventos. Isso aconteceu absurdamente no último ano. E é uma grande bobagem, porque a gente politizou e achando que diversidade é só uma questão de gênero, e não é uma das questões principais, mas não é só isso. Diversidade é isso que você está falando, a gente precisa ter pluralidade, né? Ser uma empresa muito mais plural, no sentido que a gente dê voz para essas pessoas que são completamente diferentes, e é daí que vem, né, a inovação, a criatividade. Me marcou muito no ano passado, quando eu fiz um curso lá no Vale do Silício, né? Eu mandei até uma foto para vocês. Eu acho que eu sei o que é. A bandeira da diversidade na prefeitura, né? De Palo Alto ali, né? Onde é o centro da inovação do mundo. Me marcou demais. E me marcou também, né, nesse último mês de abril, que a gente teve lá em Lisboa, apresentando um case nosso, né? Muito relacionado ao tema que a gente está falando aqui agora, mostrando que de fato a gente vive na prática isso. A gente foi apresentar em Lisboa e uma das empresas que a gente visitou um dia anterior ao evento, eles têm uma área que eles chamam de transformação, e essa área, ela basicamente cuida para que os squads funcionem. Então,
O modelo deles é híbrido, mas no dia que eles são presenciais, eles não trabalham entre os pares, eles trabalham na squad com pessoas completamente diferentes do que é o core do trabalho dele, vamos dizer assim. Eles estão alocados aí, então vamos supor que de terça e quinta, eles estão alocados em projetos onde aquela habilidade vai garantir aquele projeto, mas não necessariamente é de uma maneira horizontal, de uma área XPTO, né? Então, achei isso o máximo, assim, eu acho que são modelos, né, de organização e de gestão que estão evoluindo para aquilo que o mundo pede e de maneira talvez não intencional, mas está acontecendo, é um pouco do que demanda a Gen Z também, né? Eu vejo que isso acontece muito em empresa de tecnologia, principalmente, pela questão de projetos, e acho que para a Gen Z traz essa questão do dinamismo. Então, você não vai estar sempre fazendo o mesmo ali, você vai ter essa troca e com pessoas muito diferentes mesmo, áreas diferentes, etc. Eu lembro uma época que eu trabalhei numa agência de comunicação mesmo, e, putz, agência de comunicação você vai atender diversos clientes, e a gente trabalhava por squads. Então, tipo, eu atendia 2 clientes específicos. Um deles, eu trabalhava com uma pessoa, tinha o squad daquele cliente, então era eu sobre a minha área e várias pessoas de outras áreas que todo dia a gente se encontrava e fazia os ritos de daily, weekly, etc. E acho que isso dá até, talvez seja um primeiro passo, às vezes, em alguns locais, para você conseguir entender um pouco mais sobre o sistema de comitês. Então, quando você vai criando os comitês ali dentro, eu acho que o comitê, ele vai muito de você entender o seu público interno, porque é algo que vale da naturalidade da pessoa. Tipo, cara, eu tenho afinidade com esse assunto, eu gosto disso, quero participar, quero ter um ambiente e um espaço para falar sobre isso. Seja diversidade, seja social, o que você quiser falar, mas que a gente consiga abrir ali um horário na agenda, um espaço físico, um espaço virtual e um incentivo para que as pessoas estejam se conectando, porque isso vai gerar conexão de pessoas de diferentes áreas, etc. E o que eu já notei é que dentro de comitê sai muita ideia que a galera quer aplicar até para coisas dentro da empresa, sabe? Então, existem ideias que são mais voltadas para a sociedade, mas sai muita ideia de projetos tipo, olha, a gente tá falando sobre tal tema e eu acho que lá no evento X a gente podia fazer esse teste e aplicar esse projeto. Agora há pouco tempo, né? A gente tem um comitê ali puxado pela área de CS, mas onde todas as pessoas que estão, né, em ponto de contato com o cliente que acabam participando. Essa é uma forma de empoderar, né, a Gen Z, porque eles estão lidando com o cliente, né, são da mesma geração e estão trazendo essa informação que eles estão vendo lá na ponta, né, que é o ponto de contato onde a empresa encontra ali com o cliente. E numa determinada situação, alguém trouxe que os clientes se incomodam com essa pulseira, né, na chapelaria, né? E sem aí, falar o lixo que a gente tá gerando. Sem falar as questões de SG. Então, foi muito legal que a gente resolveu isso de uma maneira muito criativa e foi trazida pelos próprios colaboradores, né? E eventualmente não é nem a pessoa que está ali naquela função exatamente, mas que está com um olhar atento sobre o cliente. Isso é muito legal. Isso é muito massa de você ter diferentes áreas se conectando para tentar falar sobre dores do cliente. Eu acho que dores do cliente entra nessa pluralidade num geral, assim, porque acho que, igual eu falei, quem tá dentro do negócio consegue ver se é só na narrativa ou se é na prática, mas isso chega no nosso cliente também, Teio. Isso com certeza chega neles. Eu acho que chega porque é difícil da gente pregar um valor e não viver na prática, né? Então, ontem na palestra também falei muito sobre isso, sobre a importância dessa autenticidade para a Gen Z, porque isso rapidamente é notado, né? É claro, assim, no nosso caso, no universo de quase 150 colaboradores, eventualmente tem uma pessoa que se sente desconfortável, né? É um ponto de atenção pra gente, né? Você é a pessoa que faz o filtro das pesquisas, manda a apresentação pra gente ali super detalhada. Então, essa é uma outra ferramenta, pessoal, que a gente consegue dar essa voz ativa, né? Então, tem a ferramenta
né, de tribos, né, onde é uma ferramenta mais horizontal, de pessoas da mesma área. Tem uma ferramenta onde a gente empodera pessoas do grupo como um todo para trazer soluções, né, não é só se colocar no lugar de vítima, de uma reclamação, mas trazer. E tem as próprias pesquisas, né, de clima, de feedback, onde a gente precisa levar isso a sério. Vem informação ali. Vem muita informação. E nos últimos 3 anos a gente tem levado tão a sério e tem evoluído, né? Óbvio que, acho que com a ansiedade da Gen Z, óbvio que talvez eles esperem que isso vá mudar de um mês para o outro, né? E que isso vai ser sentido de uma hora para outra. Mas, naturalmente, se a gente olhar, né, desse ponto aqui, olhando, conectando os pontos para trás, quantos feedbacks vieram e quantas evoluções aconteceram por conta desses mesmos feedbacks. E eu acho que isso foi uma das maiores mudanças, tá? Falando assim da cultura, do interno, que hoje a gente tem dados. Então a gente tá com uma base ali de 3 anos que você consegue fazer comparação, você notar a evolução, você conseguir mapear. Mudamos isso, impactou em tal resultado. Mudamos aquilo e até às vezes reconhecer, tipo, não deu certo, vamos para esse outro lado. Essas pesquisas, a maior parte delas são anônimas. Acho que, falando ainda de Gen Z, talvez é um perfil que não tenha a maturidade de segurança, de trazer um feedback ali com medo de como isso vai ser recebido. É algo que é necessário trabalhar internamente, mas quando a gente dá esse espaço para eles trazerem, sem eles terem um receio de julgamento, vem muita coisa interessante que a gente consegue mapear, desde questão de... E até é um bom mensurador para a gente conseguir entender se o nosso discurso está alinhado com a nossa prática. Porque ali vem tanto, pode vir feedbacks de melhoria, feedbacks negativos, mas vem bastante reconhecimento também. Isso é muito massa, assim, pra gente que tá nessa linha de frente de conseguir colar essas pluralidades e conseguir fazer essa roda girar. É claro, dói a gente ver que, igual você falou, sempre vai ter uma pessoa, alguém que talvez não esteja 100% satisfeito, mas é uma trilha que a gente vai trilhando e entendendo o perfil. A gente tem que ter maturidade ali, né? De saber separar o que de fato é o feedback ali, ou se de fato talvez aquela pessoa não esteja aderente à cultura, que pode acontecer também, né? Então isso acaba acontecendo. Ô João, me conta um pouco mais do Diversificou, já que ele é uma iniciativa que surgiu, né, de dentro do grupo, com esse olhar de cliente interno e de cliente externo, e que hoje também a gente acaba fazendo com que isso seja a materialização das ações que a gente faz ESG e como isso transborda na marca também. A reflexão que eu tenho bastante sobre o Diversificou ele nasceu com o objetivo de ser um ponto de acolhimento para eventos. Cara, hoje ele é muito mais do que isso. Muito mais do que isso mesmo. E ele é meio que representa a gente, né? Ele representa a gente. Cultura. E quando a gente fala dele na nossa cultura, eu sinto que ele dá um estímulo das pessoas conseguirem ligar as coisas sobre, tipo, não, estou num ambiente que preza por isso, que tá buscando aquilo. Eu sinto que muitas vezes o Diversificou é referência na cabeça dos colaboradores quando a gente tá falando de diversidade, de cultura. E ele nasceu ali como esse ponto de acolhimento. Ele foi cada vez mais sendo inserido na cultura da empresa, principalmente a partir de treinamentos. Então, ele já evoluiu ali de um ponto para um treinamento. Esse treinamento, antigamente, o foco dele era 100% ali em gestão de eventos, e atualmente a trilha que a gente está tocando no momento, ela vai muito mais além, que já está falando sobre... Desde o onboarding, né? Desde o onboarding. O colaborador entra na empresa e já recebe o primeiro treinamento. Literalmente no primeiro dia ele passa por esse treinamento. E a partir disso a gente começou a entender que ainda assim a gente precisava ir além. Só o onboarding é a chegada da pessoa, ela fica maravilhada e é tudo muito legal. E é muito massa, porque a gente já recebeu bastante feedback, assim, nesse primeiro dia da pessoa falar, caraca, nunca cheguei numa empresa e no meu primeiro dia, sabe, foi pautado isso. Principalmente essas pessoas
diversas, assim. Pessoas que fazem parte da comunidade. E acho que você ter esse toque de pertencimento é muito massa pra quem tá chegando e muito massa pra gente também que tá querendo construir isso ali dentro. E hoje a gente tá indo um pouco mais além, estendendo essa trilha dentro da jornada do colaborador mesmo. E os assuntos estão indo muito mais além do que somente eventos, mas a gente tá falando sobre a vivência dessas pessoas mesmo. E até acho que dentro da empresa, sabe? Qualquer um tá sucinto a passar por alguma coisa que pode sentir um desconforto, como reagir, como comunicar. E acho que o principal que eu tento levar para as pessoas é como identificar. Eu acho que dentro do cenário que a gente vive hoje, é mais fácil a gente querer ignorar um fato. Ou a gente pensar, não, isso não tá acontecendo comigo, ou não tá acontecendo com o meu colega. É o jeito que essa pessoa se comunica, é o jeito que essa pessoa... Enfim, as coisas aqui são assim. Não, acho que é a gente deixar esse alerta de como identificar, porque você só vai conseguir tomar uma decisão a partir daquilo só se você identificou ali. Se você não identificou, você segue a tua vida, você toca teu rolê normal. Identifiquei, putz, é um ponto de alerta para eu comunicar, para eu agir, para eu buscar o que fazer. E o Diversificou de, putz, ser premiado, cara. E a gente poder levar, apresentar esse caso fora do Brasil. Acho que pra gente que tá ali desde de quando ele surgiu só como um ponto de acolhimento e até entra numa estratégia do negócio, né? Da Exato. gente assumir, porque é investimento. Tipo, tem muito investimento por trás, não só financeiro, mas muita cabeça pensando junto e como estruturar, como colocar. Vários desafios de espaço a gente tem recurso de tempo, de grana e de gente, né, João? A gente tem que equilibrar esses pratos. É esse o equilíbrio que é um grande desafio. Mas a empresa reconhecer de que, tipo, não, a gente atua de tal forma e a gente vai priorizar ter isso nos eventos. Seja por... Acho que cada negócio vai ter ali a sua estratégia, né, de como construir o evento. Cada evento tem seus desafios, seja do público, seja do espaço, mas a partir do momento que a empresa assume o compromisso de, independente de qual for a estrutura, qual for o público, a gente vai levar esse rolê, a gente vai vestir essa camisa, muda muito o cenário, porque quem tá por trás se sente muito mais engajado e você tá dando voz ali para essas pessoas estarem conseguindo não só falar, mas colocar em prática isso é muitas ideias. E hoje a gente tá com um comitê exclusivo sobre isso, então a gente se reúne, troca e cada um leva suas dores. Acho que hoje a gente atuando em diferentes cidades, são perfis diferentes, são necessidades bem diferentes que a gente consegue se alinhar e principalmente trocar a experiência de, aqui tá acontecendo tal coisa. Não, mas aqui a gente tá fazendo de tal jeito. E o Diversificou, ele acabou crescendo mesmo. Tipo, Exato. Acho que ele entra ali num nascimento que veio pequeno e, assim, expandiu e acho que ainda tem muita proporção para expandir mais. Não tenho dúvida. Acho que o impacto que ele tem como negócio hoje, acho que a alta liderança tem endossado, né? E eu tenho feito isso muito. E o meu papel também com os stakeholders ali, né? Que nós estamos falando do grupo de sócios, enfim, ou possíveis investidores. É o meu papel também ser esse interlocutor, né? Dar voz a isso, explicar a importância da estratégia, de ter isso como centro de estratégia. E depois, né, internamente, garantir com que os líderes também desdobrem isso, né? Porque a gente tem também os nossos desafios, como você mesmo citou. Eu acho que o valor não pode mudar. O valor é o mesmo. Então, cara, o valor desse projeto no grupo, ele não pode mudar, mas, obviamente, a gente precisa entender as formas de fazer isso em cada região, porque existe a questão de regionalidade, sem dúvida nenhuma. E aqui eu volto a falar da importância da pluralidade nesse processo. Porque se eu tô com 5 pessoas que só pensam, tipo, não, isso é gasto, não vou querer investir nisso, vamos cortar isso para investir ali. Agora, se eu tô com 5 pessoas diferentes que vão pensar, tá, a gente tem esse problema aqui que eu preciso usar meu recurso para resolver ele, mas eu não quero cortar esse outro. Então, como que a gente faz isso? Quando a gente tem essa pluralidade pensando junto, o resultado tem um impacto bem maior falando de inovação, porque é aquilo, para inovar você precisa pensar diferente, para você pensar Sem diferente, dúvida. e eu sinto que
as pessoas, cada um vai ter aí suas referências, seus ideais, enfim. Mas quando a gente coloca tudo numa mesa pra pensar todo mundo junto, é surpreendente, assim. Eu amo que às vezes a gente sai de reunião, a gente vai falar sobre uma coisa e esses assuntos, eles, assim, geram vários insights mesmo. Eu acho que tanto na vertical de formaturas, né, na Formou Brasil, a gente tem o Diversificou, mas eu queria deixar muito claro que também na vertical de corporativo, a gente ganhou o prêmio ali no de stand mais sustentável na Intermodal também. Obviamente, né, mais ligado à parte ambiental do que social. Era outro viés, mas o que mostra que o grupo, de fato, valoriza. Mas ainda a gente está, obviamente... Acho que a gente não está mais engatinhando, mas já começamos a aprender a andar e a falar. Né? Mas a gente tem essa consciência, né? De que precisa evoluir e que isso é uma pauta que está sempre na mesa. Ô, João, me conta um pouco das ferramentas, assim, para que o ouvinte aqui que tiver com curiosidade, como que a gente... Porque, assim, você comentou, né? Que você estava explicando, pô, de repente, aquele comportamento que só é percebido que talvez não seja inadequado, porque a pessoa passou pelo nosso treinamento do onboard, diversificou e depois é feito várias reciclagens ao longo do caminho. Isso internamente também para os eventos, né? Isso acaba preparando também, né? Pô, como que vocês, 300 eventos no ano, como que você consegue preparar pessoas para fazer esse trabalho? O fato da gente ser rotina, né? Esse treinamento dentro do grupo faz com que as pessoas sejam mais capacitadas para poder trabalhar, né, nos eventos quando você não está presente. E quando eu tô dando treinamento ali, meu maior objetivo é que a pessoa se sinta segura para saber lidar ali na hora, que ela não embanane, tipo assim, travar, porque o nosso representante pode sim travar dependendo do grau ali da situação. A gente tá falando de caso de racismo, caso de assédio, pode violência. ser sim brigas, exato. Então, e tem... crise de ansiedade. E tem alguns direcionamentos que a gente vai dando no treinamento que eu falo, ó, grava eu falando isso daqui, ó, tipo, quer dizer, acho que pra nós é muito importante ter registros. Inclusive, o que mudou, acho que da gente ter o Diversificou hoje, cara, se, por exemplo, alguém chega e fala, mas eu queria entender o porquê investir nisso e tal. Eu tenho diversos relatórios pra provar por A mais B que, tipo, se não existisse isso... Eu ia chegar nesse ponto contigo. A importância hoje da ouvidoria do canal de denúncia. É muito importante, essa ferramenta que dá essa credibilidade, cria esse ambiente mais seguro. E esse é um direcionamento que a gente dá interno, externo, no geral. Mas a gente ter isso mapeado, a gente consegue ver, por exemplo, de janeiro pra cá, pegar um cenário hipotético. O que a gente colocou de diferente na operação e o que aconteceu de diferente nos dados. Então, os números caíram, os números aumentaram, se manteram os mesmos. E é muito interessante quando a gente consegue comparar ainda com anos anteriores, com temporadas anteriores. Então, falando do recorte de formatura, eles trabalham ali por temporada. Então, eu consigo analisar tudo que aconteceu naquela temporada e chegar na próxima e falar, galera, se não fosse esse comitê, se não fosse essa galera junto, a gente não teria atendido X casos, resolvido Y casos e dado direcionamento. E é muito massa quando a gente recebe depois, às vezes vem até elogio, assim. Teve um caso específico de uma família, não vou expor muito aqui, mas a família chegou depois e falou, gente, se não fosse vocês aqui, não sei o que ia acontecido com a minha filha hoje, sabe? Então, acho que aquece bastante o coração, assim, a gente vê que isso funciona. E voltando um pouquinho para não perder o gancho ali das ferramentas, acho que hoje a gente trabalha com esse sistema de ter os treinamentos, eles são importantíssimos, assim, então eles geram certificação, a gente faz ali alguns quizzes. A estrutura disso, por o nosso público jovem ser majoritariamente jovem, não dá pra eu sentar, colocar um slide e ficar falando ali, porque, eles vão abrir o celular e eles vão fazer qualquer coisa, menos prestar atenção no que o João tá falando. Então, eu gosto muito de trazer dados legais, assim, do mercado. Então, pegar marcas que essas pessoas conheçam, assim. Então,
puta, vamos falar do que aconteceu ali com um player que eu sei que a galera vai saber o que é. Que se conecta. Se conecta, e eu não sei se isso é uma noia minha, mas eu gosto bastante de trazer o que aconteceu de 2024, 2023 pra cá. Acho que isso traz mais credibilidade pra nós que tá ali apresentando, mas também pra galera entender, porque quando a gente fala de diversidade, a gente às vezes vive numa bolha, assim, de que tá tudo bom e tudo funciona, mas não é a realidade de muita coisa mesmo no mundo. E quando a gente traz esses dados e as pessoas veem que, tipo, putz, no último ano, esse foi o número de registros de denúncias, eles já pegam, arregalam o olho e começam a fazer pergunta, mas isso é só desse recorte? Ou envolve ambos os gêneros? E começa a perguntar. Em muita atividade, eu tento sempre trazer um case, se dividam e vamos realizar. Papel, caneta, tinta, tecido, o que tiver que fazer, mas que essa galera consiga se conectar mesmo, tanto com o assunto, mas entre eles para se resolver. Porque é isso, pode ser que eu não esteja presente numa situação, seja que aconteça no dia a dia, seja que aconteça num evento. Eu quero que eles tenham essa segurança de pelo menos, tipo, talvez eles lembrem. No treinamento falaram sobre isso, sobre aquilo. Acho que, além de treinamento, a comunicação interna é uma ferramenta, assim, muito potente, independente da plataforma que ela esteja sendo divulgada. Acho que é importante ela existir e ela ser adequada novamente ao público. Seja através de um vídeo curto, seja através de recomendações, indicações de conteúdo, de páginas. Como que você estrutura isso, João? Porque eu acho que quem tá ouvindo, assim, acho que já conseguiu entender, né? Primeiro, conseguiu ter consciência, conseguiu ter clareza da importância, conseguiu algumas ideias aqui de maneiras de conduzir. A gente falou de comitê, falou das tribos. A gente tem a tribo do marketing, a tribo de gestão, a tribo da gestão, a tribo da produção, do planejamento. Mas como que você constrói essa plataforma de comunicação mais conectada com a Gen Z? Assim, você começou falando assim, puta, a gente sabe que eles não vão prestar atenção. Exato. Né? Então, eu que acompanho o teu trabalho lá, mas na sua perspectiva, assim, como que você pensa que seria a melhor forma da gente construir um plano de comunicação dentro de uma empresa focado nessa geração hoje? Vou compartilhar a maneira como eu atuo hoje, que é basicamente um cronograma de cultura. Então, existe hoje esse cronograma de cultura. Ele inicialmente era literalmente, gente, uma planilha no Sheets. Ela era bem otimizada ali e tal. Hoje a gente já conseguiu evoluir para uma plataforma. A gente tá com ele todo no... Pode falar de ClickUp, etc? Claro. A gente tá no ClickUp. Porque ali a gente já consegue unir a task e tudo mais. Mas nesse cronograma eu consigo estruturar tudo que eu quero falar no ano. Então eu faço uma base para o ano, e hoje, por a empresa trabalhar por quadrimestres, eu vou destrinchando por quadrimestre. Então eu faço uma base anual, e a partir dessa base anual eu vou trabalhando por quadri. Então a gente está agora no primeiro quadrimestre. Cara, eu vou mergulhar em tudo que eu quero falar nesse primeiro quadrimestre, e nisso eu, João, consigo mapear o que eu acho importante a gente estar falando agora. Então, a gente tem aí datas sazonais que você pode pegar o calendário de diversidade, tá comunicando sobre, informando sobre. Acho que isso traz representatividade. Tem muitos casos que talvez uma pessoa se identifique com aquele evento, aquela data ali, mas ela não fala sobre abertamente na empresa. E quando a empresa envia um comunicado sobre aquilo, cria uma ação sobre aquilo, é um momento que a gente consegue gerar conexão da pessoa falar, caralho, estão falando sobre isso, talvez eu me sinta à vontade em me expressar, em falar para as pessoas. Falar sobre, trazer o assunto. Trazer o assunto. E, além disso, eu sempre pego... É muito massa quando você tem uma base de dados, que você consegue olhar ali as dores. Então, eu pego essas dores e vou desdobrando. Como que eu vou fazer isso? Hoje eu já tenho plena consciência que só o e-mail não dá, só uma mensagem ali na plataforma também não dá. Então a gente começa a dar uma pirada na cabeça de tipo, tá, vamos aproveitar que vai estar rolando um evento X ali interno e a gente vai ter a atenção de todo mundo, vamos pegar 5 minutos para soltar uma pílula sobre esse assunto.
Ou então, a gente já conseguiu criar aquele canal, um programa interno, que é o Feel News, e o Feel News, ele traz ali, hoje já está muito inserido na cultura, mas a gente consegue levar para uma maneira muito divertida, que eu sei que as pessoas vão estar prestando mais atenção. Talvez a maior probabilidade de alguém prestar uma atenção quando eu tô misturando meme, música, coisas assim, do que eu mandar ali uma cartilha de, olha, gente, aconteceu tudo isso no quadrimestre. Exatamente. Então, a gente consegue criar isso. Essa é a parte mais divertida do fechamento, né? Todo mundo ri bastante, tá E todo dá mundo trabalho, hein? Dá trabalho construir e todo isso. mundo presta atenção. Mas é você conseguir identificar esses fatores. Acho que as ferramentas é você não ter medo de ousar. Então, vamos gravar, vamos colocar áudio, vamos colocar meme, vamos entender como que essa geração se comunica, e acho que o visual impacta bastante também. Então, trabalhar com texto, pequenas imagens, pequenos recortes de vídeo, linkar aquilo com alguma música, com algum vídeo, aproveitar alguma coisa que está acontecendo no mundo, no momento, que está viralizado, coloca isso na chamada, que daí vai ser meio que um clickbait para a pessoa ler ali o resto do comunicado. Sempre tentar trazer uma interação, se a pessoa conseguir reagir com uma enquete, o que seja. Acho que por um tempo a gente conseguiu identificar que as pessoas gostavam muito de adquirir conteúdo no formato feed. Acho que hoje as pessoas têm um vício ali de querem estar num feed. Eu lembro que há uns 2 anos atrás, falando de comunicação interna, a gente a gente precisa que as pessoas leiam, que as pessoas se informem sobre as nossas coisas. Como que elas querem isso? Elas querem num feed. Como que a gente coloca isso? Como que a gente cria isso? Tá, você pode ir para um lado que você vai desenvolver uma ferramenta do X e vai programar tudo ali, ou você vai se adaptar com as ferramentas que você tem e vai construir esse feed. Beleza, a gente criou um canal fechado, num feed que proporcionava a gente de conseguir criar enquete, criar uns conteúdos mais interativos, e a gente conseguiu inserir isso no dia a dia, na rotina da pessoa, porque ela ia abrir aquilo ali, seja no momento de Só os filmmakers tinham acesso a esse canal no Instagram. Exato. E aí a gente ia postando as coisas ali. E eu sempre quis deixar muito claro que nunca foi nosso objetivo querer ver a vida da pessoa ali. Então, a gente não seguia de volta. O objetivo era a pessoa seguir esse canal para que ela conseguisse se informar. E ali eu já vi muita gente agradecendo no sentido de alguns lembretes. Tipo, hoje é o último dia para subir nota fiscal daquilo. Hoje é o último dia de doação. A galera responde, caraca, obrigado por ter avisado, eu já ia esquecer. Então a gente conseguiu se inserir dentro da rotina deles. Fez muito sentido, assim, por muito tempo. E hoje a gente entende, tipo, cara, será que a gente continua? Será que a gente vai para um outro local? O que a gente faz? Mas acho que de ferramentas, vale você entender quais são as ferramentas que essa geração está usando. E a gente acompanha muito tendência, né, João? A gente também está sentindo esse movimento contra o overscroll, né? Então, sim. Tanto que, a minha Cybershot, minha sobrinha de 10 anos veio me pedir se eu ainda tinha, que ela queria a Cybershot dela, que tá super na moda, tal, a Polaroid. Então, assim, o físico tá voltando um pouco Bastante. na moda, vamos dizer assim, porque a galera tá meio cansada de ruído, né? Uhum. Tipo, de pouco aprofundamento, assim, de muito scroll e zero aprofundamento. Óbvio que é natural também. Acho que tudo que vem, tudo que é novo, né? Ele explode do jeito que explodiu as redes sociais e uma hora vai equalizando, vai normalizando. E aí quem cuida de comunicação precisa estar super atento a esses movimentos. E eu acho que eu queria puxar aqui, nós estamos entrando um pouco na reta final, o papo tá bom pra caramba, mas a importância, num outro aspecto agora que você citou, uma ferramenta como o ClickUp, você citou e-mail, a gente faz vídeo, a gente faz dinâmica, a gente faz Instagram até então, né? A gente está indo para uma outra estratégia agora. E a gente saiu do WhatsApp, né? Eu acho que existe uma questão de saúde mental muito grande ultimamente. Muito.
principalmente trazida pela Gen Z, que observa, né, nós, millennials. E acho que esse movimento foi um pouco de dar voz também, de ouvir, de entender, né? Então, acho que nossa ferramenta hoje é outra ferramenta, a ferramenta profissional. Óbvio que não dá pra gente fugir, mas eu queria que você contasse um pouco desse desafio também, porque a galera também tá no WhatsApp, é É conectada. um grande desafio, porque é um vício de linguagem ali, de você utilizar. É um ambiente que você já está muito acostumado a se comunicar. Ele é prático, ele é rápido, assim. Só que ali a gente não tem segurança da informação, e não é uma plataforma, pelo menos tirando ali o WhatsApp Business. O WhatsApp normal, ele é, enfim, uma ferramenta pessoal que é para os seus dias. E assim, vamos lá. Eu sinto que João, no meu dia a dia, cara, já tô numa carambada lá de grupo. Tem grupo de família, tem grupo de amigo, tem as minhas conversas normais. E daí vai lá, cria um grupo ali da equipe. Aí tem um projeto, vai mais um grupo. E não, precisa de um grupo daquela unidade. E mais um grupo. Quando você vê, isso se mistura. Eu acho que essa mistura, Teio, ela gera alguns gatilhos de ansiedade nas pessoas, no geral, assim. Acho que o WhatsApp por si só já pode gerar. Acho que nem todo mundo sabe usar também, aí gera demanda, sei lá, 11 da noite, 1 da manhã, esse tipo de coisa, e isso né? é um grande perigo, assim, porque você tá acostumado a poder usar aquela ferramenta no horário que você quiser, com uma linguagem bem mais descontraída. Não que essa linguagem tenha que ser deixada de lado, mas é muito mais fácil você se enganar, tipo, você precisa pedir tal coisa pra tal pessoa e você tá online 11 da noite, você vai mandar aquilo no WhatsApp. Como a pessoa vai receber isso? É uma caixinha de surpresa, assim, porque ela pode receber numa boa, ela pode estar numa festa comemorativa e tipo, putz, cara. Eu, particularmente, né, até pela minha função, eu não mando. Mesmo que, puta, eu lembro, porque as pessoas falam assim, não, mas é pra pessoa responder amanhã, porque eu lembrei, senão eu vou esquecer e tal, tem isso, né? Eu prefiro daí mandar por e-mail e a gente tem aquela ferramenta de você programar o e-mail para disparar de manhã, né? Então eu uso isso, mas eu não mando pelo WhatsApp justamente porque eu sei, imagina, uma pessoa que tem uma função de liderança, né? Uma pessoa que tá abaixo ali, ela vai se sentir pressionada a responder, cara. Por mais que você fale que não, e que eu fale para ela, ó, não é para você responder, tá? Ela vai querer responder, né? Vai. E aí gera esses gatilhos. E acho que o desafio é você fazer um trabalho da sua liderança e se adaptar a isso. Porque se o líder estiver mandando mensagem, por mais que a empresa vá lá e fale, não, a gente agora tá com essa ferramenta de comunicação interna. Se o meu líder, para ele é mais fácil, ele tá na rua ali, ele vai mandar um WhatsApp pro colaborador, cara, meu colaborador vai falar, putz, minha liderança tá mandando no WhatsApp, vou responder no WhatsApp, vou continuar por aqui, sabe? Ou às vezes o colaborador vai se sentir inseguro de ir pro canal correto e mandar a mensagem lá com medo da interpretação de como essa liderança vai fazer. Mas eu acho que o principal quesito disso é saúde mental, mas acho que além de saúde mental, assim, é a questão do profissionalismo mesmo, de saber separar. Acho que é justo e a gente merece poder separar ali o que é tua vida pessoal, o que é tua vida... Porque também existe ali um buraco perigoso que é esse crossover de vida pessoal e vida profissional e como que isso pode desenrolar ali dentro da empresa. Pode ir para um lado bom, mas pode ir para um lado que você perde a mão, que você acha que você tem uma intimidade para fazer uma brincadeira, para fazer tal coisa, você acaba ofendendo alguém, acaba gerando gatilhos e coisas nesse sentido. Muito bom, muito bom. João, cara, demais aqui. Acho que a gente ficaria mais 1 hora falando. Fácil. Já deu quase 1 hora, tá? Só pra você saber. Gente. E foi embora, né? Foi leve. É bom quando a gente fala de algo que a gente gosta, né? Sim. A gente vai longe. Eu queria que você deixasse uma mensagem final para quem tem um desafio ou de comunicar com a Gen Z ou um desafio de estratégias de SD que envolvem diversidade e inclusão. Uma mensagem final aí para quem quer de fato fazer isso acontecer, mas ainda não sabe exatamente como. Qual que é o melhor caminho? E se você quiser deixar também suas redes sociais para a galera te seguir, te fazer alguma pergunta, fica super à vontade. Fechou.
Pessoal, acho que falando um pouco mais sobre o mundo de ESG, é um leque enorme e meu principal conselho é: você não precisa preencher todas as caixas numa primeira vez, não. E tá longe disso o caminho de como construir ESG. Acho que ESG pega, mapeia, começa com o que você consegue, com as ferramentas que você consegue. A gente está falando ali de 3 pilares. E pode ser que para o teu negócio, um pilar tenha um impacto maior. Vai nesse pilar, começa por ele. E comunicação interna, para você dar espaço para as pessoas falarem, para você conseguir fazer a roda girar ali, acho que é essencial você conseguir ouvir elas. Então, uma pesquisa de clima, de cultura, super indico essa pesquisa ser anônima. Na construção dela, busque a galera de gente, busque referência aí no LinkedIn, na internet, me chama nas redes sociais. E você aplicando essa pesquisa, você tem dado para entender que é aquilo que a gente estava falando. Não, nosso cliente interno, ele usa esse canal. Vamos para esse. Ele gosta de ver vídeo. Vamos criar pílulas de vídeo. Curtos. Curtos, por favor. Mas acho que o principal assim, de comunicação interna é você conseguir entender o que essa pessoa quer e utilize ferramentas para organizar isso. A gente tem aí, tem Miro, tem ClickUp, tem milhões de ferramentas que podem te auxiliar. E uma super dica que eu dou é cronograma de cultura. E nesse cronograma de cultura você pode seguir calendários de diversidade. Você encontra milhares aí na internet. O Empatia tem um calendário de diversidade maravilhoso. Nos chamem lá que a gente compartilha com vocês. Ele é gratuito. E é isso. Falando um pouquinho mais das minhas redes. João Vitor Lopes Cesarneschi. Cesarneschi é meio complicado, mas acho que por João Vitor Lopes você já me acha no LinkedIn. E no Instagram é João Lopes _, uma fotinha azul. Boa. É isso aí, galera. A gente vem finalizando. Para aquele profissional, empreendedor, empresário que está com um dia super atribulado, né, que ainda não conseguiu tá muito focado no estratégico, pode contar com a gente, assim como o João falou. A gente tem uma consultoria de cultura, diversidade e inclusão chamada Empatia. Então segue a gente lá, @empatiaco, né, que a gente conta um pouco de como a gente faz isso na prática. E se você quiser ajuda, o Empatia pode te ajudar a implementar essas ações dentro da sua empresa. Tá bom? Queria muito agradecer vocês. Não esquece de seguir a gente para se manter informado sobre a Gen Z, @ampliocast, e tocar no sininho lá para receber os nossos conteúdos. Então é isso. Até mais, um abraço. Tchau, tchau. Valeu, galera!